me ouvindo? E aí, pessoal? Bom dia, Malu. Cabelo verde ainda? Bom dia, bom dia. Nath, bom dia. Evelyn. Bom dia, vamos lá, gente, vai se manifestando. Oi, Tici, bom dia. Maria Clara. Nick, bom dia. Davassi, tudo bem, a Davassi tá aí. Lucas, bom dia. Bom dia, Rocha, tudo bem? Quem mais? Tem mais alguém? Será que tem mais alguém aí? Sei, tô vendo. Gabriel tá ali, mas não se manifestou ainda. Se eu mexer. Oi, viu? É só mexer com ele que ele se manifesta. Ah, viu só? Acordei você. Você ia dormir, né, de novo, e eu acordei você. E aí, gente, que mais? Quem mais tá aí? Não sei. Então vamos lá. Começar. Simulado foi fácil, foi normal, foi muito difícil, estava muito confuso. Como é que foi o simulado? Vamos ver aqui. Tranquilo, muito bem, foi tranquilo, né? Eu acho que ele caiu exatamente assim, onde eu estava direcionando vocês, pelo que a gente tenta, né, pelo menos, direcionar vocês para as questões. Então, essa é a ideia sempre, né? Que fique tranquilo, que você vá lá, que você diga assim, eu posso até não saber essa resposta, mas eu sei que eu já vi em alguma aula, né? Alguém já falou isso para mim em algum momento. Esse que é o importante, né, para a gente saber. Com relação ao trabalho, não esqueçam do trabalho lá, a gente, né, vai fazendo. Só acho que do primeiro ano, se eu não me engano, só 4, 5 fizeram trabalho até agora. Se deixar para o último dia, eu vou enlouquecer, vou surtar, né? Porque daí querem a nota assim, correndo tudo, e eu vou obrigar de verdade. Então, né, não deixem para a última hora, tá lá os links, é só ler, é bem sossegadinho. Lê o link, né? Vai ler a apostila também, vai fazer uma relação entre o artigo lá e a apostila, o nosso assunto. É isso que eu quero, é bem sossegado, bem facinho de fazer, tá bom? Então, só que manda de tirar pelo menos 1 hora e meia para fazer ali as leituras e fazer o texto. Então, né, não me deixem para a última hora, porque eu vou estar trabalhando, vou estar fazendo o próximo simulado, e daí eu vou estar já fazendo o trabalho de setembro, e daí eu vou surtar com vocês, de verdade. Então, tô avisando, tá bom? Se você não reparou, eu vou contar para vocês. Tem 20 dias. Desculpa. Daqui, acho que uns 20 dias já tem o próximo simulado. A gente tem a aula de hoje, a aula da semana que vem, e se eu não me engano, daí já é uma aula de revisão para o simulado. Daí a gente tem mais uma aula, 2 aulas, 3 aulas, e daí já é a prova. E acabou o bimestre de novo. Então, é muito bom, né? Porque o tempo está passando assim, porque a gente está com atividade para fazer, mas
ao mesmo tempo, quem está esperando, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu estudo, já era, né? Daqui dia 30 de setembro, então daqui 1 mês e 10 dias, daqui 40 dias exatamente, a gente já termina o bimestre novamente, sabe? As coisas são rápidas, gente, então não dá para ficar esperando, né? Nem entrei no primeiro ano direito, olha que você já vai para o segundo daí, Júlia, né? E interessante é isso, é que, poxa, nem me lembro do primeiro ano, mas eu já estou no segundo, ó. A tua vida continua, tá pronta sim, a maturidade ela vai vindo, né? Então, é isso que acontece, gente, tá? A aula de hoje é bem sossegada. Acho que tem uns 4 ou 5 slides ali só, né? Porque é só o finalzinho da apostila número 7, né? Então, para a gente terminar Renascimento. Renascimento é um assunto super sossegado, não tem erro em Renascimento, é muito simples, é muito gostoso. Então, cai a apostila 7 no próximo simulado, mas ela cai um pedacinho da 8 também, né? Então, porque fazer 5 questões só de Renascimento e ainda somatória, nem pensar. Eu sou boazinha, mas nem tanto, né? Então, assim, ele cai a apostila 7, mas ele também cai um pedaço da 8 que eu vou avisar vocês. E daí, na prova, cai o restante da 8 e cai a 9, né? Que é o que eu planejei para esse bimestre, tá? Então, Renascimento já é o próximo simulado, aquela aula que a gente falou da Nair, que a gente falou lá dos artistas, né? Que são as Tartarugas Ninja, o Michelangelo, o Donatello, o Rafael e o Leonardo, são os principais, assim, ou os artistas mais conhecidos do Renascimento. Mas durante o período renascentista, a gente tem inúmeros, e alguns deles que a gente vai estar falando hoje, tá? Então, o nosso momento, Renascimento Científico, que vai estar agora em pauta. Nossa, ficou chique isso, né? Vamos lá. Vou puxar o meu slide mais para cá. Hoje, o meu celular bloqueou, né? Porque eu tenho que usar os dois meios para poder dar essa aula para vocês, porque a câmera do meu notebook ela fica instável, ela entra, ela sai, ela entra, ela sai. Então, o que eu faço? Eu uso o notebook para aula, mas a câmera ela é do celular. Então, por isso que eu sento lá em cima e nas duas carteiras, né? Acaba que eu uso os dois. Só que hoje, meu celular pifou, não quis abrir. Ele está funcionando tudo, mas o GoBrant, ele não quer entrar. Não sei o que aconteceu. E aí eu estava lá já no horário, era 9 horas, estava no horário de começar a aula e eu não conseguia acessar, não conseguia acessar. Daí esse celular aqui é um celular que fica encostadinho, assim, sabe? Que a gente tinha aí. Aí eu falei, cara, vou ter que correr. Aí eu fui lá, corri, peguei ele para conseguir trabalhar, né? Tanto que ele está ligado aqui na tomada, a gente está aqui no. Se der um raio, eu saio correndo, devendo que eu tenho, tá? Mas estamos aí, gente, faz parte do nosso momento tecnologia, ainda mais a gente que é ótimo em tecnologia, né? Olha que coisa maneira, não consigo nem abrir o negócio. E você não sabe que é pior. Eu esqueço que essas aulas elas vão para o YouTube, cara, e falam uns negócios assim, daí depois eu vou ler lá no YouTube e falei, meu Deus do céu, que mico, que vergonha, sabe? Aí, mas também se me cortar muito, se me engessar muito, eu não consigo dar aula, daí fica complicado, né? Aí, é uma coisa bem séria, né? Então, já falei dos simulados, daí que já vai, né, já comentando o que vai cair. Falei do trabalho e agora o outro assunto bem sério. Eu vou deixar depois o meu endereço aqui para vocês, para ver quem que vai me mandar um bolinho de chocolate. Cara, eu tô morrendo de vontade de comer bolo de chocolate, tá? Então, para mandar pelo motoboy, não tem problema nenhum. Eu nem vou ficar brava,
Mas depois eu ponho meu endereço ali para vocês, tá bom? Né? Para não esquecerem do meu bolo de chocolate. Por favor. Trem? Estão ouvindo o trem? Conseguem ouvir o trem? Espera, ele vai apitar de novo. Não, agora ele apitou mais longe. É. Aqui atrás tem uma fazenda, aqui para baixo o trem passa, eu moro longe pra caramba. Mas tá tudo certo. Mais um pouco eu tô na área rural. Vou até contar uma história. Quando eu vim morar nessa casa, quando eu comprei essa casa e vim morar, eu queria pôr internet, né? Por causa do Henrique, que era adolescente, que precisava, aquelas coisas todas assim. E não chegava a internet na minha casa. A internet chegava até a rua de cima, mas aqui na minha rua a internet não passava. Nenhuma internet, né? Naquela época não tinha internet de fibra, esses troços assim. Nenhuma internet passava. Eu tive que colocar a internet via rádio aqui em casa, naquela época, porque a gente aqui era considerado área rural. Veja que coisa, né? Muito chique. Estão me ouvindo? Vocês estão tão quietinhos? Normalmente são falador? Acho que sim, né? Pelo menos. Ai, 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 que coisa. Digita, digita, digita e ninguém fala nada. Ah, é que ali tá travado. Aqui é que é. Ah, é que eu tive. Viu? Ali tá travado os comentários. É aqui que eu tenho que ver que vocês estavam comentando, viu? Só perdi alguns comentários. Muito bem. Que bom. Então vamos lá para o nosso Renascimento, parte 2, que é a partir da página 18 da tua apostila. Mas depois a gente vai na apostila, tá? Que eu vou hoje pedir para vocês marcarem umas coisinhas ali. Primeiro, presta atenção aqui. Então, a gente falando de renascimento, né, dessas novas formas de pensar e tudo mais, e aquelas perspectivas religiosas que, eu sofro porque Deus quis, isso me aconteceu porque foi um castigo de Deus, essas coisas assim, elas deixam de existir. E agora eu começo a racionalizar as coisas. A gente já falou isso, só estamos retomando. Né? Então, agora eu preciso dar razão. Por que eu estou sofrendo? Bom, eu estou sofrendo por causa disso, 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 disso. Por que aconteceu isso comigo? Por causa disso, disso, disso e disso. São as minhas ações que geram outras consequências. Né? E essas consequências eu tenho que assumir. Não tem nada a ver com Deus. Né? É essa a questão. Eles falam até de livre-arbítrio e essas coisas todas. E aí, também, nesse período, a questão experimental. Então, lá, né, tem até uma história que o Isaac Newton, será? Ah, eu não lembro qual deles. Foi lá e estava dentro de uma casa e ele começou a ver, então, entrar o fresto do sol, né, pela fresta, entrar uma restinha, assim, um pouquinho de sol na casa. E ele foi, então, observando e experimentando a questão daquela reste, assim, do quanto que ela ia aumentando, a altura e tudo mais. E aí ele chegou a algumas conclusões, né? Então, das pesquisas que ele fazia, que ele era um pesquisador, né? Eles não paravam de experimentar e pesquisar o tempo todo. E aí, então, o método experimental ele ficou muito usado, né, nesse período renascentista. Uma ciência crítica livre do controle da igreja, né? Então, assim, a igreja não dava mais pitaco a partir de agora na ciência, né? Apesar de que a gente teve lá o Galileu Galilei, que vai falar da teoria heliocêntrica, mas que daí ele é ameaçado, né? E ele volta atrás e tudo mais. Há uma burguesia interessada, então, nesses novos experimentos, nessas novas invenções, porque essa burguesia ou era armamento, ou era melhoria para sua casa e tudo mais. Então, essa burguesia acabava financiando esses artistas, que a gente também já viu, né? E essa burguesia que financia eram os mecenas. Bom,
Era só a burguesia? Não, a igreja também financiava, né? Participava do movimento renascentista através do financiamento dessas obras que eram influenciadas, né? Então, ou melhor, financiadas pela igreja, mas não sofriam essa influência que existia até então na Idade Média. Novos inventos, novas tecnologias, então já falei ali, aliadas a esse interesse dessa classe social. Essa classe social dizia assim, eu quero, né, tipo assim, tá lá, contratou Leonardo da Vinci, ou Rafael de Santos, sei lá, quem você quiser, e eu quero que você faça uma estátua minha. Mas quem é você? Não interessa, eu tô pagando, quero que você faça e me deixe bem, bem bonito, né? E aí eles vão nas características naturalistas, humanistas e tudo mais, fazer a estátua do contratante ou a pintura do contratante. Lá sei lá, o Eduardo. O Eduardo, né, ele quer que o Michelangelo faça uma escultura do cabelo dele, né, Eduardo? E aí o Michelangelo vai fazer a escultura do cabelo do Eduardo porque ele está pagando. Por quê? Porque eles é que pagam. Então, eles mandam fazer o que eles quiserem, né? Então, muitos dos inventos das tecnologias que surgem, elas são por interesse da burguesia. Lógico que tem, né? Daí, quem não quer uma Pietà, né? Aquela obra lá do Rafael de Sanzio em casa. Até eu queria, ela é linda, maravilhosa, né? É o momento lá que desce Jesus da cruz e colocam no colo de Maria. É uma estátua linda, mas ela foi por interesse, né? Ela foi encomendada. Então, mas aí eles só faziam as coisas que encomendavam? Não, né? Eles aproveitavam e acabavam fazendo outras coisas. O Da Vinci fez N coisas aí, né? Com a questão de que ele era contratado para fazer uma coisa e ele aproveitava e já inventava 2, 3 juntas, né? Era assim que acontecia. E essas características, então, que tem nesse momento de observação, experimentação, o levantamento de hipótese para surgir, então, uma nova teoria sobre determinado assunto, né? Essas características são bem interessantes. E aí, eu não vi com vocês esses slides, né? Porque como eu já gravei uma aula dessa aqui, agora não sei, não foi com vocês, né? Esses slides aqui não, né? Deixa eu ver aqui, que eu fico olhando no Delay e o Delay tá travado. Já vi esses slides? Uns diz que sim, outros diz que não. Falar sobre isso eu sei que eu falei. Agora, esses slides aqui não, né? Beleza. Então tá certinho. Então, vamos lá. Aí eles vão ter, então, aquela observação, experimentação e levantamento de hipóteses em várias situações ali, né? A medicina, na astronomia, na física, na história, na filosofia, a questão da teoria heliocêntrica contra a geocêntrica, do Copérnico a Galileu Galilei, o Giordano Bruno, que a gente já falou que ele falou da infinidade do universo, que ele foi queimado, anatomia, fisiologia, invenção do microscópio, que se inaugura, então, o mundo moderno a partir de então, certo? E aí, gente, eu quero que você vá lá na sua apostila, pegue a apostila bem, e a gente vai fazer igual a gente faz na sala, que a gente vai fazendo algumas leituras e eu vou pedindo para vocês marcarem, ok? Então, a apostila? Isso, a apostila, beleza. Lá na tua apostila, então, na página 18, que é onde a gente está começando a aula hoje, eu quero que vocês venham, e ele vem falando assim, os humanistas empenharam em reformar o ensino universitário por meio da inclusão de diversas humanidades. Ok. Daí, no segundo parágrafo, não precisa marcar nada aqui, tá? Eu só vou contextualizar. Os cientistas deixaram de se subordinar aos dogmas e começaram a pôr em prática o método experimental. Foi o que a gente falou ali. Os estudiosos passaram a trabalhar mais racionais e práticos. Dessa forma, o racionalismo passou a predominar nos trabalhos científicos. Ok. Vamos continuando. Daí, esse esforço, somado a mudanças sociais, resultou no desenvolvimento de uma ciência crítica e livre do controle da igreja. Estava lá também. Daí ele vem falar,
lá embaixo. Assim, com o passar do tempo, a produção científica moderna foi atrelada a uma nova configuração social. Daí, inventos e tecnologias produzidos por Leonardo da Vinci atendiam aos interesses dos reis, uma vez que podiam garantir novas conquistas territoriais, e o desejo burguês de acúmulo de bens estimulava a observação da natureza e o mapeamento do mundo por meio do sistema de coordenadas. Preciso marcar aqui? Não, né? É só para a gente poder ir contextualizando aonde que a gente vai chegar. Daí, essas iniciativas acarretaram nos projetos científicos, como as grandes viagens marítimas e o desenvolvimento das atividades comerciais. Ok. Daí, lá embaixo, ele fala do Aristóteles. Daí, no outro lá, não se pode afirmar, contudo, que o desvencilhamento dos dogmas levou a um total desapego religioso, pois houve, por exemplo, o movimento de alguns estudiosos humanistas para compreender melhor os textos sagrados. Falamos na aula passada sobre isso. O religioso medieval tornava-se subordinado aos desígnios divinos. Daí ele fala assim: já o renascentista criou uma relação mais próxima com o divino. A Bíblia afirma que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu falei que o ser humano é a obra mais importante, né, que existe de Deus, e por isso ele pode inclusive errar? Lembram disso? Sim ou não? Ok. Tá. Quando você vai virando a página, você vai ver a questão do Giordano Bruno, que foi queimado vivo. Quando você vai para a página 20, você vê a questão do Galileu Galilei, certo? Aí a gente vai. Essa parte eu já fiz na semana passada, né, gente? Sim? Já, né? Eu tô aqui, mas daí quando eu peguei na puxa, eu falei, viu, essa parte eu já vi na semana passada. Deixa eu ver o que vocês me dizem ali. Que eu lembro que eu marquei alguma coisa com vocês. Aqui que eu tenho que ver, eu quero olhar lá e não consigo. Ah, viu? Eu sabia. Quando tem umas horas assim que você bate e diz, opa, não é aqui que eu tenho que ficar. Tudo bem. Eu sei, eu lembrei que eu vi, porque daí quando eu falei do Giordano Bruno, o que eu quero agora, na verdade, é que vocês venham comigo para fazer as atividades que a gente não fez na aula passada. Certo? As atividades nós não fizemos, né? Não deu tempo. Isso, exatamente. Foi uma coisa que eu falei, opa, mas tem algo errado. Nessas atividades, eu quero que você venha aqui, ó, na número 9, de cara, lá na número 9. Ele fala assim: a renovação literária que se verifica no norte da Itália no século XIV, com as obras de Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, é considerado um marco para o chamado Renascimento Cultural, produzindo obras de transição para a cultura renascentista. Esses autores não glorificavam as conquistas humanas, utilizavam uma linguagem popular, ironizavam a moral corrente, criticavam a cultura medieval, ignoravam a temática religiosa. O que eles têm? Que eles não faziam? O que eles não? Ah, não sei, então vai ter que voltar. E aí ele vai estar falando deles lá na página, e aí eu vou ter que achar porque eu não me lembro aonde que fala deles. Ah, lá na página 13 e 14. Fala deles. Francisco Petrarca aprimorou o idioma italiano. Qual que é o outro que tem lá? Esqueci. Não ignorava a temática religiosa. Exatamente, letra E. Não ignoravam
né, a temática religiosa. Então, apesar de serem renascentistas, eles não ignoravam a temática religiosa e eles vinham, então, falando sobre isso, certo? Aí, você vai lá, se vocês olharam essa parte aqui, ó, ou passaram pela apostila e nem olharam isso aqui. Ah, a Júlia está falando que sim. A questão da astronomia moderna, né? O telescópio, método científico que a gente está falando aí. E aí, lá embaixo, ele tem algumas características das teorias que é interessante a gente ver, né? Quando que elas vão surgindo, tá? Mas eu não vou para essa parte aqui, não, tá? Quem não viu, depois olha lá. Quando você vai, então, para a página 24, vai lá na sua página 24. E a gente vai o seguinte. A número 2 é um texto que ele vai falar do Leonardo da Vinci. E eu vou fazer uma leitura bem rápida dele, certo? E daí a gente faz as questões. Já fiz planos de pontes muito leves. Conheço os meios de destruir, seja que castelo for. Sei construir bombardas fáceis de deslocar, carros cobertos, inatacáveis e seguros, armados com canhões. Estou em condições de competir com qualquer outro arquiteto, tanto para construir edifícios públicos ou privados, como para conduzir água de um lugar para outro. E em trabalhos de pintura, ou na lavra do mármore, do metal ou da argila, farei obras que seguramente suportarão o confronto com as de qualquer outro, seja ele quem for. Leonardo da Vinci. O texto acima é a parte da carta com que Leonardo da Vinci, em 1482, pedia emprego na corte de Ludovico, o Mouro. No trecho estão alguns dos elementos principais que caracterizam o Renascimento como movimento cultural. Então, a carta, na verdade, é o currículo, né, do Leonardo, o currículo vitae do Leonardo pedindo emprego, né, do Leonardo da Vinci. Vocês repararam isso? Ele fala assim: identifique 3 elementos do Renascimento nessa carta. 3 elementos do Renascimento nessa carta. Quais são as características do Renascimento? Vai pensando. O racionalismo, joia. A Nicole colocou, faltam 2. O humanismo, muito bem, Júlia. Falta 1. Racionalismo, humanismo. Universalismo, né? Então, a questão de que ele acaba falando que ele pode fazer tudo que for possível, né? De que ele constrói o que for pedido e que ele é muito bom no que ele faz. É isso que ele está falando ali, né? Então, é o currículo do Leonardo nessas 3 características do Renascimento, dizendo assim, cara, eu faço o que você mandar, eu sou muito bom no que eu faço e eu faço qualquer coisa, né? Então, é interessante essa questão. Daí a B. Como se dava o patrocínio dos artistas e técnicos do Renascimento? Como que se dava? Mecenas, né? Praticavam o mecenato, financiavam as obras, financiavam estudos, financiavam equipamento, né? Então, mecenato significa isso, esse financiamento de tudo que acontece, ou de tudo que o artista precisa. Vira a página, você vai na página 25. Tem uma questão do Enem e do MEC ali, a questão 4, certo? Tudo bem? Lá a gente tem o seguinte: acompanhando a intenção da burguesia renascentista
de ampliar o seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito da época que afetou também a produção artística, marcado pela constante relação entre fé e misticismo, ciência e arte, cultura e comércio, política e economia, astronomia e religião. O que ele vem falando? Ciência e arte? Ciência e arte? Não sei se é ciência e arte. Você acha que é ciência e arte? Porque você colocou ponto de interrogação. Eu quero saber se você acha ou se não acha. Ciência e arte? É, gente, é ciência e arte, né? Então, eles usavam muito a ciência na arte. Eu vou pedir licença só um minutinho, vou fazer umas mudanças aqui para eu poder puxar um outro slide para vocês. Só um minuto. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. E a gente já vai adiantando as coisas, né? Afinal de contas, a gente tem 20 minutos aí, dá pra gente ir adiantando as outras. Carregue, carregue. O problema é o tempo para se carregar, né? Esse que mata a gente. Aqui, ó, aqui a gente começa um novo assunto já. A reforma religiosa. Cara, é muito maluco falar de reforma religiosa porque o povo acha que a gente está falando da religião deles. E não tem nada a ver. Quando se fala de reforma religiosa ou reforma protestante também, que é a mesma coisa, a gente está falando e criticando a religião da época, a sociedade daquela época, certo? O que nós vivemos hoje no século XXI com as questões religiosas é a consequência daquela sociedade e daquelas ideias, e elas vão se transformando. Então, quando a gente vem, né, e pensa em religião, a gente vai lembrar o seguinte: a gente falou dos hebreus. Os hebreus, eles se dividiram em judeus e hebreus, né, ou cristãos daí, né, judeus e cristãos. Daí os cristãos lá vão fazer o cisma do Oriente, vão se dividir em igreja católica romana e igreja católica ortodoxa. Aí a gente vai ter as outras religiões surgidas, como, né, as religiões, inclusive africanas. A gente tem a questão do islamismo, né? E aqui a gente tem uma igreja católica na Idade Média corrupta, uma igreja católica onde a sociedade ela era explorada por essa igreja católica. Essa igreja católica era a maior senhora feudal, tanto que usava o Tribunal de Inquisição para enriquecer. Então é dessa sociedade que a gente está falando, tá? Então não confunda os alhos, certo, gente? Não estamos criticando a igreja do século XXI, mesmo porque a questão igreja e a questão fé são duas coisas diferentes. Eu posso criticar muito a igreja, mas eu não critico Deus. Eu posso criticar muito a igreja católica, a igreja protestante, seja ela qual for, mas eu não critico Deus. Essa é a diferença. E é daqui que eu quero que vocês peguem, sabe? Você ser solidário, participar de alguma instituição, não te faz certo ou errado, te faz ir a uma instituição. Mas não significa que quem não vá está errado, não significa que quem vá na A, B, C, D ou E esteja errado. É disso que a gente tem que pensar. E aí, lembra que eu falo assim, é a minha crítica e o meu conflito dentro da minha casa, dentro da casa da minha mãe, que a minha mãe acha que somente uma religião, que é a religião que ela frequenta, que é a certa. E as outras ela considera tudo errada, né? E aí eu venho e tento mostrar para ela que dentro da história não existe isso, e que fé é uma coisa e que religião é outra, mas
dificuldade. E é isso que tem lá nos artigos, a questão de religiosidade. Até eu li um texto ontem de alguém que colocou o trabalho em que ele fala, acho que até foi o Luan, religião é uma coisa, religiosidade é outra, né? Não sei se o Luan está aí, mas alguém falou alguma coisa assim no trabalho ontem. Isso, ciência e arte sem interrogação, que agora que eu abri aqui de novo o chat. Certo, gente? Então, eu quis fazer esses apontamentos antes da gente começar, para que vocês não se sintam ofendidos com alguma coisa que eu possa falar e que, caso queiram, porque é um assunto bem conflitante, certo? Por favor, sintam-se à vontade, né? Lembrem que o microfone está aberto, ou se não quiser falar pelo microfone, abram pelo menos, né, a sua cabeça e questione. Não, eu não concordo com isso, né? E aí a gente vai ver. A reforma religiosa, ela não acontece assim de cara, assim, tá, então vamos fazer a reforma religiosa, a reforma protestante, vamos nos separar da igreja católica e pronto. Não, né? As coisas já vêm acontecendo. Nenhum movimento rompe com uma instituição já de cara. A gente tem, então, outros momentos, assim, né? Daí que vão levar a esse rompimento. E a gente começa então no século XII, veja que ainda é dentro da Idade Média, alguns grupos considerados heréticos, né? Então, todo aquele que critica a Igreja Católica é considerado um herético, ele está cometendo uma heresia, ele pode até ser queimado na fogueira por isso, enfim, tudo mais, né? Nessas razões aí. E aí são esses dois grupos, os valdenses e os cátaros. Os valdenses, né? O que eles defendiam? Olha só, nada que a gente não saiba. Desapego material, tradução da Bíblia em diferentes línguas e questionamento do clero. Ou seja, o que os valdenses diziam assim? Que a igreja ela não precisa ser rica para cumprir com as suas obrigações. Que o clero ele tem que estar muito bem preparado para atender a sociedade e que a Bíblia tem que ser acessível a todas as pessoas. Por que os valdenses criticavam isso? Porque a gente está falando da Idade Média, a igreja rica, senhora, feudal, onde o clero não entrava por vocação, entrava por condição social, onde a Bíblia era só lida, ela era em latim, e ela era só lida pelos monges e traduzida e escrita pelos monges, ou seja, a maioria da população não sabia o que estava acontecendo, o que a Bíblia dizia, tinha que aceitar o que o clero falava como determinação da Bíblia, porque não tinha conhecimento. Então, a crítica dos valdenses era essa, né, de que a igreja, então, ela tinha que ser diferente. E aí eles eram considerados heréticos. Mas você veja que isso começa lá no século XII. Os cátaros, também chamados de albigenses, porque fazem parte de uma região lá chamada Albi, né? Eles já eram diferentes. O que eles acreditavam? Bem e mal, Deus e diabo, mundo espiritual e mundo físico. Então, os cátaros, eles acreditavam, né, eles já faziam essa crítica à igreja, mas eles acreditavam que essa igreja que tem esse apego material, que é rica e tudo mais, ela está mais preocupada com o mundo físico pertence ao diabo, portanto, pertence ao mal. Que quem então, quem acredita em Deus realmente, né, vai ter uma postura diferente. Né? O que aconteceu com os dois grupos heréticos? Idade Média. Foram perseguidos pela Igreja Católica, porque lembre que a Igreja Católica, na Idade Média, era a maior instituição que nós temos ali naquele momento. Bom, virando ali, qual é a insatisfação do povo com a Igreja Católica dessa Idade Média? Né? Então, grande parte estava insatisfeito, já falei. Os padres eram mal preparados, tinha quebra do celibato, que é a questão de que os padres não vão ter contato com nenhuma pessoa do sexo, porque não vão praticar sexo, né? Que eles vão continuar puros. Havia muita corrupção, a igreja estava enriquecendo. Esse clero mal preparado era porque às vezes a pessoa não é o primogênito, o primeiro filho,
então a herança também não ficava para os outros filhos, e aí ele entrava para o clero para ficar rico, porque a igreja era rica, ou ele tinha cometido um crime, ele entrava para o clero para ser julgado, ou para não ser julgado, porque o clero não era julgado pela justiça comum, como não é até hoje, né? Os crimes cometidos pela igreja são julgados por um tribunal da igreja. Olha que interessante, né? E é uma crítica, inclusive, da sociedade. Eu vi esses dias aí uma manifestação de países europeus contra a igreja por crimes cometidos, enfim, né? É interessante esse parâmetro para a gente ver que lá na Idade Média era assim, que a gente está no século XXI e algumas coisas dentro da igreja elas não mudaram, né? Que os proventos vindos para a Igreja Católica eram dos sacramentos, né? Se você é católico, você fez fez catequese, você aprendeu que existem 7 sacramentos na Igreja Católica, que é o batismo, se eu esqueci de algum, me avisa aí. Batismo, a confissão, Eucaristia, crisma, matrimônio, ou ordem, né, para quem vai ser padre freira, unção dos enfermos. Tá faltando um que eu não me lembro qual que é. Alguém lembra? Então vamos lá. A criança nasce, é batizada, daí depois ela cresce, ela se confessa para a primeira comunhão, faz a Eucaristia, faz a crisma, daí ela casa ou vai para a ordem. Quando ela morre, tem a unção dos enfermos, mas está faltando um, que eu não me lembro qual é. Se alguém lembrar, depois me avisa aí. Deixa eu ver o que estão falando aqui. São 7, isso, são 7 sacramentos, mas está faltando um. Mas eu não lembro também, mas tudo bem. Então, o que acontece aí? Né? Esses sacramentos, eles eram cobrados pela igreja. Então, se eu queria batizar meu filho, eu tinha que pagar. Se eu queria me confessar, eu tinha que pagar. Se eu queria casar, eu tinha que pagar. E aí você vem e traz para o século XXI. Não tem que pagar? Eles dizem assim, é uma taxinha, né? Mas na prática é um pagamento, mas é uma taxinha. Então, tem essas coisas assim. Cobravam indulgências. O que são indulgências? O perdão do pecado, né? Perdão dos pecados é a indulgência. Você vai se confessar, né, lá na Idade Média, e você confessa lá, roubei a laranja da casa do vizinho. Então o padre diz assim, então você tem que pagar uma moeda de prata, né? Eles cobravam as indulgências, né? Cobravam o perdão dos pecados. E a gente sabe que isso é de graça. Deixa eu ver o que falaram aqui, que é penitência, o que faltou? Não, mas eu falei de penitência, falei da confissão, mas enfim. Né? Depois a gente vai lá, daí vocês vão ver o que faltou. E simonia é a compra e venda de relíquias, ou seja, tem um filme bem antigo, década de 90, do Robin Hood, onde o Mel Gibson ele faz o Robin Hood, e aí tá lá o Frei comendo uma coxinha de galinha, e aí ele limpa bem o ossinho assim, e aí ele coloca dentro de um saquinho e tal, e ele vai no vilarejo e ele vende aquele ossinho de galinha, dizendo que era um osso do dedo do Santo Agostinho. Né? Então, a igreja ela era muito corrupta e ela vendia essas coisas, e a pessoa que tem fé, ela acredita e ela acaba comprando. Então, essas críticas, não sei, depois a gente vê lá. Agora, se ficar o que faltou, não sei. Depois a gente vê. Eu não sei mais o que está faltando, não é a reconciliação, não. E aí, então, essas eram as críticas, né, que deixavam a sociedade insatisfeita com a igreja, né, católica, certo? Daí lá. Entre essas críticas, né, ou entre esses grupos que depois dos valdenses e dos cátaros, vai surgir dentro da própria Igreja Católica um grupo chamado Devotia Moderna, que significa devoção moderna, né, em que eles queriam renovar a religião. O que eles estavam falando? Qual era a característica desse devote moderno? Incentivo à leitura e interpretação dos dogmas, né? Começo. Ou seja, a mesma coisa lá que os valdenses. Quando eles falam de incentivo à leitura, eles estão falando assim,
que todo mundo tem que ter acesso à Bíblia e que todo mundo pode interpretar os dogmas como, né, achar correto. E que a igreja tem que ter uma pobreza apostólica, uma simplicidade e não ser uma igreja rica, né? E que tudo isso vai chegar, né, à graça divina, né? Essa era a Devotio Moderna. Então eles escreveram esse documento, essa devoção moderna, em que eles colocavam que para você então conseguir a graça divina, você tinha que ter essas características. E se você olhar lá naquele primeiro slide, é igual a dos valdenses, só que os valdenses foram perseguidos pela Igreja Católica. Aqui, o Devotio Moderna, eles não rompiam com a Igreja Católica, não era esse o objetivo, romper com a Igreja Católica. Era uma nova forma de pessoas dentro da igreja, né, dentro da Igreja Católica, mas com essas características aqui, né, de simplicidade, de interpretação dos dogmas, de voto de pobreza e tal, e tal, e tal. Aí a gente chega no carinha, né, que foi o cara dentro dessa reforma religiosa, também conhecida como reforma protestante, porque se você olhar todos os grupos que vêm até então, eles estão protestando contra as práticas da Igreja Católica. E aí o Lutero, então, ele vem, Martinho Lutero, um monge alemão, né? Às vezes você pode conhecer muito melhor ele do que eu conheço mesmo a questão histórica dele, mas tem gente que, né, pela própria religiosidade, pela própria igreja, que frequenta, enfim, vai conhecer ele muito mais. O Lutero, ele dizia assim, que a salvação da alma depende da fé. A Igreja Católica, que era a outra igreja que existia naquele momento, e que o Lutero vai estar falando, ela diz assim, que para você conseguir a tua salvação, você tem que ter fé, mas que você também tem que fazer boas obras. E o Lutero, então, dizia que não, que a salvação da alma depende da tua fé. Se você não tiver fé, a tua alma não se salva, né? Eu não vou continuar o Lutero, vai ficar Lutero e Calvino para a próxima aula, né? E algumas guerras religiosas, né? Que é o que vai estar, então, entrando no nosso simulado. Voltando a falar. A apostila 5, Renascimento, cai no simulado, certo? E aqui, a apostila 5 não, a apostila 7, desculpa. Apostila 7, Renascimento, cai no nosso simulado. E a apostila 8, que é a reforma protestante, até onde eu falar que ela vai cair. Ok, gente? Porque nós estamos aí com 2 minutos de aula. E para falar de Lutero, a gente tem que falar assim bastante para ficar gostoso. Senão fica aquela coisa assim, ai, foi passado muito rápido. E o Lutero, a gente vai falar bem. Então, vamos trabalhar bem o Lutero, né? Por isso que eu não quero continuar a partir de agora. Ok? Qualquer dúvida, me procurem. Não esqueçam do trabalho, não deixem para a última hora, para a professora não ter que brigar com vocês, porque vocês sabem que eu sou bem ruim quando eu quero, tá bom? E daí me lembrem, então, que na aula que vem a gente tem que falar do Lutero. Pegar esses slides para falar do Lutero e os próximos que fala do Calvino. Ok, ok, ok. Beijo, 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 beijo para quem tá indo embora. Tchau, amores.